do livro Obras-Primas de Francisco de Assis, ditado e escrito em 1935, primeiro volume, Escrituração Espiritualista, Guia Moderno dos Espíritas, O Universo em Desencanto, Obras-Primas, de Francisco de Assis. Primeira escrituração da tenda espírita Francisco de Assis, evoluindo os seus princípios para o mundo na escuridão. Trazida por seu médium porta-voz, Manuel Jacinto Coelho. Rio de Janeiro, Rua Lopes da Cruz, 89, sede provisória. Capítulo 1. Texto da natureza universal. A natureza de combustíveis, de gases atmosféricos, da supuração de todos os seres, vegetal e animal. Esta combustão reunindo toda sobre os astros, que formula blocos de nuvens. Estas nuvens se redondam em grande altura, refrigerada pelo clima astrológico, virando em abastecimento de água que por aí cai a jorro, conforme é mandada. O astral tem o seu governo, então daí parte as ordens, por onde tem que cair água e por onde não tem, e para onde tem que faltar água. Daí são divididos os pontos onde ela tem que descer. A formação é que indica todas estas questões australianas. Tem por grande massa os fluentes mais concorridos, que a natureza, se entendendo, pede e chama, e ela vem. Até aí o vento é governado, tomando ele suas direções conforme é ordenado, carregando as chuvas a todo lado que ele é mandado. Vós desconheceis isto, dando uma explicação muito diversa do que estou cientificando. Vós não sois dono de nada? Como podeis definir aquilo que não fizestes? E sim, tem o dono, tudo formal e com suas ordens e obediências, a quem os formou. Nas alturas que assim todos vão em seguimento, tem aí por base muitos gases que vós ainda não descortinastes, nem descortinam, só com o decorrer dos tempos. Gases estes dados por direção de suas autorias, e assim o dono discriminado. Como podeis vós empregar nomes naquilo que vós não sabeis? Alguns nomes estão certos por indicações espirituais, e outros por liberdade de doação àquilo que não vos pertence. Nas traduzentes histórias do velho mundo, vêm todos vós muito confiantes, e com este seguimento nunca vós podereis libertar das trevas. E como quereis chegar a tanto?
Não foi assim e nem é que o Pai vos ensinou. O Pai é que está no alcance de indicar o nome de tudo aquilo que Ele fez. As capacidades evolucionadoras, corrompendo os textos, desde os princípios, não podendo chegar a uma conclusão direta, devido aos abusos praticados de outrora. Assim se conservando tudo em estado latente, para que todos investiguem e procurem cientificar-se de todas essas dúvidas. A direção a vós confiada que muitos filhos têm tomado, filhos estes de espírito adiantadíssimo, mas chegando à terra, deixam-se ser vencidos pelos vícios, pelas imposturices, e quebra justamente a sua supremacia, a que o Espírito assumiu, para vos indicar e dar declaração de um tudo. Primeiro ele se orgulha do saber, se torna depois presunçoso, e assim sucessivamente torna-se falho na sua orientação para traduzir aos irmãos. Esses casos têm existido, mas corrompem, deformando para outros assuntos, não compreendendo e misturando umas coisas com outras. Daí então é que tem nascido alguma coisa verdadeira, e que por uma se multiplica outras tantas. Não pode ser, justificando todos os heróis desta flâmula, não procurando ponto culminante, onde devem clarear mais os seus conhecimentos, que assim deviam encarar com obediência do Pai. Extraviaram por completo, culminando outros caminhos muito diferentes, onde colhem espinhos e tudo quanto não presta. Tudo poderá ter seu progresso, seu adiantamento, mas com obediência ao Pai. Sem isto nada podemos fazer, nem realizar o que a direção é assumida por outros. Então, filhos, procurai investigar tudo isto mais minuciosamente, com muito cuidado, para que ache o que vós procurais desde muito tempo e que não é encontrado por não conhecerdes os caminhos a tomar. Tendes por costume de dizer que o dinheiro é o Deus da terra. Sim, porque quem assumiu a direção foi Judas, e assim implantou. O dinheiro é tudo, e Deus não é nada. Deus, vós não o vedes, nem é palpável, não existe, e não pode lhe dar nada. É como estão acostumados a encarar tudo. Vós sois filhos do dinheiro. A ambição é grande para tirar-vos já do caminho do Pai.
Enquanto vós andardes atrás do dinheiro, não podeis andar a caminho do Pai, porque a cegueira do dinheiro tem sido mais do que a do Pai. Daí então é que partem todos esses sofrimentos, em que se acham chamando pelo Pai. Só quando as dores apertam, nascidos todos de uma natureza, toda ela corrompida, na imensidão do deserto trabalhando todos vós. Inúteis serão todos os esforços desta maneira, para que se apague a cegueira diante de vós. Todos triunfam e procuram, mas todos errados, sem conhecerem as razões que se infundem destas maneiras, por não procurarem os verdadeiros conhecimentos da lei do Pai, fanatizados por ciências diabólicas, corrompendo as ordens do Pai. Como querem reflorescer e brilhar com tantas dúvidas de todas essas impurezas tiradas do seu próprio eu fanatizador? Os medonhos montes de outrora, que assim enrolavos nesta imensa escuridão para as pompas negras desses velhos testamentos, para o berço eloquente de todos os presentes que por aí se acham. Como podeis divulgar o dinheiro ou o certo, se tudo está virado desde os princípios? Deus não deu 6 dias da semana para sacrifício dos filhos. Isto era um paraíso, onde se irmanavam todos os irmãos com obediência do Pai para a sua satisfação, não existindo impurezas nos tempos da formação de espécie alguma. O dinheiro inventado por Caifás é que nasceu todas essas ordens. Trabalhar 6 dias e descansar 1, emancipando todas as desordens desde os princípios. Por essa direção libertadora que Judas tomou, foi que aniquilou todos vós até a data presente, na era em que Cristo nasceu. Habitava com os filhos na terra. Não havia sofrer e ainda não estavam discriminadas todas as direções, principalmente como vós a formaram. E assim sendo, veio tudo fazendo do direito torto. Náusea figurante para vós ainda não segue o avante. Todos desencadeados nas formações de judeu errante, sofismados sonhadores de grandezas para se estabelecer em grandes riquezas negras da imperfeição do homem. Filho do justo e do bom, riquezas trazem felicidades? Não. Riqueza traz perfeição? Não. A riqueza vos engana, como a escuridão. Ela foi feita por mãos do tentação para erguer e dominá-los, todos os filhos do vosso Pai. Quem é rico não tem salvação. Quem se fia em riquezas é irmão do tentação. A riqueza de Deus é tudo, e vós todos se enganam.
elaborados, fantasiados com fantasias da escuridão. Este véu se descortinará. Com o decorrer dos tempos, vós todos chegarão lá. Escrituração do além, que vem para vos fazer bem. Embriagai-vos pelo amor do Pai sem fingimento, que vós não caís. Todas essas dolorosas falcatruas do mago traiçoeiro da terra, do Egito nasceram as feras, dominando assombrados mouros, pensando ele assim conquistar um célebre e grande tesouro. As alegorias do testemunho foram todas destruídas e sim feito pelos fingimentos para o seu bem-estar. Herodes, conservador, mas não pôde pregar. Monte de encantos velhos, que deixados para o vosso bem-estar, nas mãos de judeus errantes tudo foi-se estragar. Judéia, mágoas dos tronos, reinando com primazia. De lá nasceu tudo a jorro, a pura e fina hipocrisia. Nojentos são todos aqueles que seguiram com essa devassidão, hoje tragados por sofrimentos, que a cada passo desce ao chão. No Flaico, Bíblia terceiro dizendo que João foi o primeiro, corrompendo as luzes do Mestre para vos ludibriar com sonhos dourados, seu Mestre só para vos enganar. Todos só têm temor a Deus quando a natureza se revolta. Cadê os sábios nesta hora? Cadê a sabedoria falha de entre vós? Cadê tudo de tão puro que vós dizeis possuir, que desmerece tudo de uma hora para outra? Quando a natureza vos criou com tanta riqueza e primazia, para que vós, hipócritas, desmereceu tudo quando ela podia fazer? Os exemplos têm sido demais, as trevas são tantas e a ilusão ainda mais, capaz de sucumbir-vos, como já tem acontecido em vários lugares da extremidade da terra. Um tufão abrasador abrasa tudo. Um vulcão em fúria destrói tudo. As águas magnanas nas mesmas condições. O sol afluindo seu temperamento forte, o frio e as pestes e tudo, enfim, que vós em sua mística capacidade está indiferente em combater as forças do Pai, que vós julgais pela intelectualidade e filosofia implantar na terra o Rei dos Reis, o sábio dos sábios. Quem és tu, filho frívolo agonizante, que queres interpretar e ser confiante altivo, com miniaturas feitas do modo do teu ver? Chama-te o caminho do avante, para erguer e resplandecer, folguras diante de teus irmãos. Procure suspirar novos horizontes, que este é o solar dos martírios e sofrimentos, entupidos nas misérias da vida.
descoordenai para o auge da luz que vos acompanha. Abandonai essas aventuras, porque nada adianta. Sucumbe nas trevas dos horríveis monges, traduzentes desta vasta e larga enfermidade do egoísmo arredondado, que todos vós estão afulminados. A formação dos seres tem feito muitas dúvidas diante de vós todos. Como quereis definir uma coisa que vós não fizestes? Temos que irradiar todos os filhos e seus pensamentos para com o Pai, para que com o tempo seja tudo isso desvencilhado e que fique tudo sob os cuidados do Pai, na sombra do Pai. Vêm todos esses caifranos da coifa negra, adulterando-vos, figurando o Pai, para que sejam concorridos em todos os desejos formais deles. Tudo tem sido feito, mas chegará o dia de tudo isso ser exterminado, com a luz irradiada pelo Pai a seus filhos, que imploram para ter esses conhecimentos, e conservando tudo em segredo devido pouco caso. A natureza do espírito no estado material é uma natureza implacável. A qualquer sobrenatural do seu mundo anterior, dadas essas formações, para que o espírito não tenha lembrança daquilo que já foi passado. É tirado dele todas as recordações, que já daí, então sai a pequena força que guarda tudo isto. Conservando-se num certo lugar reservado, até que o espírito tenha missão para sublevar-se em outras mais necessárias provações das falsidades de outros tempos. Então se conserva este pedaço que se diz ser o segredo do espírito. Justamente é a parte formal que o espírito encarnado fica fora dela, para que não haja recordações de seus passados. Esta parte chama-se Benzurava. É a parte que, quando ele se desencarna, está logo imediatamente com ele. Todo qualquer espírito, bom e ruim, conserva esta parte assegredada. Quando em missão na terra é mandado, eis aí o enriquecimento que o espírito traz de não lembrar-se coisa nenhuma de anteriores encarnações. Fica nesta parte guardado todo o senso para a produção e toda a força elétrica magnética que ele possuía. Fica toda afastada, que justamente toca nesta divisão. Então vem ele assumir a direção de um novo aparelho, sem ter a noção do estado dele. Porque todas as luzes estão adquiridas, a parte benzúvara do espírito. Às vezes é um espírito que já teve 10 ou 20 encarnações, e todas as vezes que se encarna não tem conhecimentos de seus passados. Torna-se sempre um espírito novo,
Mas quando ele já está mesmo muito purificado, com os tempos de encarnado se torna diferente uns dos outros. Nas alturas em que vêm todas essas confusões de fazer daí uns grandes mistérios, em torno dessas questões do espírito materializado, jure condensado, porque cumpre por sentença esta missão dolorosa. É raro o espírito, por muito bom que seja, e que sabe o seu estado, ou que vê o estado em que vai ficar aqui na terra, e que tome esta incumbência com grande satisfação. Mas a necessidade obriga para que ele determine a sua formação. Esta é a conclusão do espírito materializado. A matéria muitas vezes não aguenta o espírito fazer o seu tempo necessário do cumprimento da missão que ele assumiu devido os transes extravagantes que o livre-arbítrio lhe conduz na expansão de suas vontades e que causa muitas vezes inumerosas vindas nesse planeta térreo, porque são conduzidos a uma ordem governamental e que são mesmo obrigados para a sua satisfação de cumprimento de dever, em direção do que eles assim procedem e já sabem. Mas existe milhares junto de vós todos que, não querendo cumprir com essa missão, não cogitam a direção que devem tomar, prejudicando muitas das vezes todos vós, até que se aborreçam de se manter nesta vida, não tirando resultado de espécie nenhuma, e vão de pouco em pouco procurando os seus lugares e libertando do abismo e assumindo seus compromissos. Eis a razão desta emancipação, dos espíritos ficarem largamente no meio de todos vós, corrompendo o seu adiantamento e atribulando as vossas vidas. Sugênere daí grandes complicações e que vós fazeis grande admiração, porque esses pontos de vista desses espíritos rebeldes que por aí aparecem constantemente, esses conservam-se na expansão do livre-arbítrio, até que chegue o dia de eles se aborrecerem de estarem largamente perdendo tempo sem proveito algum, ou quando há uma sessão de espíritos fortíssimos e que pode subjugar-vos de uma hora para outra, dando o corretivo necessário a todos eles. Mas nem em todo lugar assim sucede, mediante as mistificações existentes dos confrades, que plenamente não têm a questão assumida. Não sabem sequer fazer por onde terem pleno saber e as virtudes. Não é que vós quereis que seja ser digno de capacidade para definir este êxtase dentro dos limites que vão se julgando todos uns pelos outros, trocando de ideia sobre o sentido e que vêm a ser estas somas de divisões dos seres orgânicos, sem pleno testemunho de corresponder com uma certeza e assim as dúvidas nascendo sempre como estão todos. Atualmente julgam estar embebecidos com a pureza, que ainda a vós não foi dada com tanta clareza,
para disputarem com tanta severidade aquilo que vós não fizestes. Todos de uma soma, os seres orgânicos querem dar os desígnios, mas ainda há coisa sobrenatural superior a todas essas ciências, que a ciência, por muito apurada que esteja, não pode comprovar em todos os seus resultados, devido à sua grande falha existente de serem todos orgulhosos, convencidos e presunçosos, não aceitando indicação de segundo nem de terceiros. Ora, se temos um Pai que nos deu isto tudo, e que vós desconheceis isso, mas o convencimento é tanto, se envaidecendo, não admitindo nada acima de sua capacidade. E o Pai, olhando todos essas imperfeições vossas, a todo momento vós dai-vos por falhos, por vencidos a este fracasso. Vem o desequilíbrio e ficam todos confusos, mas não perdendo o orgulho envaidecido por saber que nada vale. Um sofredor decaído por teorias hipócritas do seu eu, ao passo que todos vós detivesseis em constância com o Pai. Surgiram grandes maravilhas que nunca vós pensastes alcançar com todo o seu convencimento. A ciência é do Pai e o saber está com Ele. Portanto, vós sois um fanático de obras descoordenadas, justificadas e aplaudidas pelo senso de Judas, que nunca quis submeter às ordens do Pai. Já é tempo que se apaguem todas essas figuras, que só podem contrair envenenamentos, como assim tem sido dentro de todas as classes, trazendo sofrimento cada vez mais ao ponto de desespero. O astrológico apodera-se do seu místico saber, apalpando dia e noite para se assegurar de uma veracidade completa. Será? Cadê esta? Nunca. Por muito que todos conheçam, estão perdendo em todas as questões, e assim sucessivamente são todos vós. Então deveis coroar de esperança, seguir o que vos digo, para que vós alcanceis das cores do Pai, para que se livrem de todas essas enfermidades gravíssimas que até hoje se acham. Esse é o texto formal da ignorância dos homens da lei e da natureza, todos falhos pelo seu místico saber. Debatem, nunca encontrando o verdadeiro ser. O jugo do saber. Aqui está. Para que vós todos se detenham para esta escrituração, para as trevas se findar. Francisco de Assis, emancipando-se das trevas, todos correm sem saberem para quê. Todas as religiões, com o tempo, vão desaparecendo. Todas estas desencadeadas, que jorram por aí afora, tombando todos os filhos,
a jorro de hora em hora, cada qual melhor. Tudo feito por mãos de criminosos dos homens fanáticos, altivos, egoístas, para que sustentasse sempre as suas pompas negras de selvageria nos domínios de suas paixões abrasadora do fundo da alma ou espírito de Judas errante. Judas, desencadeador de todas as fronteiras primárias do Pai, que se conserva até a data presente em grandeza ardente, para ver se vence e não cai. Venceu uma vez dizendo: matei o Pai. Enganou-se por completo. O Pai, até hoje, tem deixado para ver se ele se arrependia. Ele sempre saindo fora de seus cuidados, guerreando como um condenado, erguendo-se nas suas pompas através dos fanáticos beatos romanos, que imploram de idolatria, de hipocrisia diante do Pai. Culminados e fantasiando em nome do Pai, para que tudo chegue a seus pés, sem forças, e ele acribatando tudo, enfim, que se tem podido fazer.